Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, dia 1º de fevereiro de 2025. Vamos trazer mais um assunto hoje, embora não seja uma pergunta específica, mas alguém questiona por que as canalizações, elas às vezes têm um cunho religioso ou de crenças. É uma coisa um pouco interessante, mas ao mesmo tempo muito mais profunda do que você possa imaginar. O que traz a matéria de hoje é aquilo que nós viemos trazendo há tanto tempo. Há quase 15 anos, trazemos informações. Geralmente tem um cunho espiritual. Eu não diria religioso. A confusão com o religioso é que é óbvio que nós trazemos algo que está ligado ao espiritual. E espiritualidade não é religião. As religiões, elas apenas trazem algumas orientações dentro da espiritualidade, sejam verdadeiras ou não. Porque nós somos, acima de tudo, uma alma e não um corpo físico. E nós precisamos alimentar a alma muito mais do que alimentar o corpo físico. Porque se você não alimentar o corpo físico vai perecer, morrer, como nós conhecemos, a morte. Mas a alma é imortal. Mais adiante ela reencarna novamente em outro corpo. Se não alimentarmos a alma não chega a perecer, mas ela vai se atrasar muito, muito na sua caminhada. Muitas vezes já dissemos aqui que podemos ter 150, 200 mil anos de caminhada aqui nesse planeta, na condição de provas e expiações. E agora temos a chance de ascensionar. Mas se não alimentarmos a alma, vamos perder a chance de ascensionar. E como também já foi dito, as almas que não ascensionarem agora terão que continuar o aprendizado, a vivência, as experiências no mundo de provas e expiações, que não será a nova Terra. Será um outro planeta, ainda atrasado, como era a Terra muito antigamente. E lá junto com o planeta as almas vão crescer, vão subir a sua consciência. É óbvio que nós não vamos aqui trazer canalizações que não esteja naquilo que não é conhecido da humanidade. Porque aquilo que é conhecido não precisa canalizar. Basta estudar, basta ler, ouvir as pessoas falarem, porque todo mundo sabe do mesmo. E se não sabe é porque não estudou, não leu. É aquilo que já existe. A canalização traz exatamente o contrário, o oposto, aquilo que não é conhecido ainda e que precisa ser conhecido, porque nós vamos conhecer a verdade, vamos conhecer quem somos nós, vamos conhecer o mundo que nós não podíamos ver com os olhos materiais. Então as canalizações, elas não trazem coisas palpáveis, concretas, porque essas já existem, não precisa trazer. Canalizar é trazer as informações que ainda não estão na nossa consciência biográfica, essa consciência corpórea que nós temos desde que nascemos nesta encarnação atual.
Canalizar é trazer aquilo que ainda não está visível. O canalizador é um instrumento, uma ferramenta, um canal. E ele vai trazer também da forma que ele entende. E provavelmente aqueles que acompanham um canalizador têm também um pouco de conhecimento naquela linha de interpretação. Se eu trago aqui algumas canalizações que têm cunho dentro de alguma religião que você professa, é porque você entende daquela forma. Se não entendesse daquela forma, não faria sentido para você a canalização. Então, quando a gente fala aqui de mundos mais elevados, de umbral, de planetas de terceira, de quarta, de quinta, enfim, tantas dimensões. Falamos aqui do personagem conhecido como Jesus Cristo, como Mãe Maria, enfim, as entidades mais elevadas, as Pleiades, os Pleiadianos, Arcturianos, Andromedanos, e tantas outras famílias galácticas, é porque nós nos remetemos àquele conhecimento que nós temos da espiritualidade. Por exemplo, aquele que entende dos Nibiruanos, dos Anunnakis, vai trazer canalizações atreladas àquela linhagem. Aquele que entende de acordo com o kardecismo vai trazer canalizações de acordo com aquilo que o Kardec codificou. Se alinha mais com os centros espíritas, com aquilo que é ensinado nesses livros da própria Federação Brasileira Espírita. Aquele que está acompanhando de acordo com a Umbanda, por exemplo, vai trazer canalizações relacionadas àquela forma de entendimento que o praticante da Umbanda entende. E por fim, eu diria, todos estão no mesmo caminho. Por quê? O caminho é o mesmo para todos aqueles que estão encarnados na Terra, independente da sua crença, independente do seu estágio evolutivo, do seu estado de compreensão. O caminho a ser trilhado é o mesmo. Porque a escola é uma só para todos. O que muda um pouco é a linguagem, é como se fossem idiomas. Quem entende o português vai precisar ler aquilo que está escrito e escrever na língua portuguesa. Aquele que só fala inglês vai fazer dentro daquela linguagem. Aquele que fala italiano, espanhol, enfim, porque é a forma que cada um entende. O que muda é apenas a expressão, a linguagem. As canalizações, elas refletem aquilo que o canalizador conhece e pratica. Esta frase poderia resumir tudo. Se eu conheço e pratico uma espiritualidade independente de vínculo religioso com A, B, C ou D, eu vou entender a informação que chega via canalização dentro daquilo que eu conheço e pratico. Não tem outra forma. Ninguém consegue interpretar facilmente algo que não conhece e não pratica. Só se for feito muito treinamento.
Muitos de vocês acompanham o meu trabalho por muitos anos já. Alguns são mais recentes. Mas se você não consegue entender a mensagem, é porque você não se alinha com a forma que eu consigo entender uma canalização e transmitir para vocês. Então tem que procurar um outro que fale um pouco diferente. Mesmo que pareça ser o contrário, é sempre a mesma vertente. Por isso a verdade na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, ela é sempre relativa, não é absoluta. Porque ninguém pode ter a verdade toda. Ainda não. Na medida que a alma evolui, que ela ascensiona e sobe os degraus da escada evolutiva, ela vai ampliando a sua consciência e a sua verdade. Porque a verdade nada mais é do que a verdade. O conhecimento sem retóricas. O grande problema é que, em função de estarmos no mundo de provas e expiações, e que a verdade ela é fracionada em pequenos pedaços, então aquele que se compraz na mentira cresce porque ele ganha espaço nas brechas. E nós fomos enganados por tanto tempo, por milênios, e hoje ainda existe aquela famosa frase: quero ver para crer. A frase do Santo Tomé, conhecida. Porém, nós já estamos naquele tempo que tudo está mudando e agora precisamos crer para ver. Se você não acredita, você não vai ver, é nunca. Se eu não acredito, como é que eu vou receber uma canalização? Porque a canalização ela traz algo que eu não conheço. Se você vai ler uma canalização postada aqui, e se você não crê, não vai servir para nada. Mesmo que você vá para outra vertente, de um outro canalizador, mas se você não crer, também lá não serve. Eu diria, expresse o que você sente, expresse o que você padece, sem medo. Acredite naquilo que você sente. Acredite naquilo que você padece, porque tudo é movimento, tudo é causa e efeito. Não existe nada estático no universo infinito. Ou você se movimenta ou você fica perdendo o seu tempo. Expresse aquilo que você sente em todos os momentos da tua vida, porque você vai colocando em prática aquilo que você sabe e aquilo que você não sabia até então, porque é na expressão e na prática que você amplia o teu conhecimento, as tuas possibilidades. É aceitando aquilo que você não sabe, que nunca viu. Claro que é preciso sentir que aquilo está ressoando dentro de você. Tem uma vibração dentro de você que responde à informação. Se não tiver essa frequência, essa vibração interna que responde à informação, então deixa de lado. Porque não é o momento. Ou porque não serve para você, ou porque você não está pronto para compreender aquilo. Uma vez eu fiz uma comparação
e ela faz sentido. Se numa escola tem crianças de primeira a oitava série, qual é o sentido de uma professora ou de um professor da oitava série querer dar a mesma matéria para um aluno de primeiro ano? É jogar o tempo fora. Daquele que quer ensinar e daquele que quer aprender. Porque não tem sentido. Nós precisamos estar na classe certa, no degrau certo da escada. Já foi dito outras vezes também que o universo não dá nada e não tira nada de ninguém. Ele troca o tempo todo. Então, se você quer receber uma informação, você tem que se colocar na frequência daquela informação. Senão, é jogar semente nas pedras. Ou, como disse o Cristo numa outra parábola, dar pérolas aos porcos. O universo não perde tempo. E ele sabe quem você é. Ele sabe a tua frequência. Ele sabe mais de você do que você mesmo. Ele sabe também das tuas vidas passadas. Ele sabe de tudo que você pode ou que não pode receber ou contribuir. Ele sabe exatamente o teu grau de frequência, teu momento. Muitas vezes fazemos pedidos e não somos atendidos. Por quê? Porque não temos a frequência. Eu não posso sentar e dizer agora eu vou canalizar tal assunto. Não, isso não funciona. Se eu quero falar sobre algum assunto, eu tenho que jogar esse assunto para o universo e sentir o que ele me responde. Se ele não me responder, não vai vir nada. Às vezes passa alguns dias, aí eu sinto que a frequência está vibrando, a informação vem. Às vezes passa muito tempo, acabamos esquecendo o assunto e passa. Se tiver que voltar, volta lá um dia. Se não precisar voltar, não volta. E assim é. Nós precisamos entender que não é como queremos, mas é da forma que nós estamos prontos para receber qualquer coisa. Se preparar. Se você vai tomar um banho, mas não preparou nada, não colocou a roupa limpa ali próxima, a toalha, sabonete, não tem nem água, como é que você vai tomar banho? Se você vai almoçar, mas não fez nada, senta na mesa, a mesa está vazia, não tem nada nas panelas, você não preparou. Eu poderia aqui citar infinitos exemplos. É sempre a mesma coisa, então basta um ou dois. Esteja pronto. Sempre. Como é que a gente está pronto para receber informações? Para quem vai canalizar, é preciso estar na frequência. Frequência atrai frequência. Se eu estou numa frequência baixa, só vou receber informações da frequência baixa, ou por entidades que vibram naquela frequência. Por isso que tem muita informação canalizada que não é da luz. Se eu preciso e quero canalizar uma boa informação elevada, eu tenho que elevar a minha frequência. E não é fácil elevar a frequência de um minuto para outro. É preciso estar quase que permanentemente numa média mais elevada. É óbvio que um ser humano tem altos e baixos. Se precisa fazer algo que exige muita coisa de baixa frequência, é melhor dar um tempo.
Quando o discípulo está pronto, o mestre diz: agora você vai receber a tarefa. É preciso que estejamos prontos para canalizar e também para entender a canalização. Se você está pensando lá num problema que tem e não consegue sair daquela situação, a canalização, se ela é boa, ela vai te elevar a frequência, vai te ajudar, mas você vai entender pouco a mensagem. Talvez um pouquinho para elevar a frequência, mas se você está bem tranquilo, se você está relaxado, você não está praticando nenhuma outra atividade, está realmente relaxando, como uma meditação. Você vai entender a mensagem de uma forma muito mais profunda. Por isso que quando você escuta uma mensagem em forma de áudio, ou quando você lê uma mensagem escrita, a segunda, terceira vez você interpreta mais profundamente o tema. Porque a primeira vez nós passamos a informação para a nossa consciência e ela está um pouco tumultuada. A segunda vez ela já pega aquela primeira interpretação e coloca mais um pouquinho, então ela vai estender a interpretação. A terceira vez, mais ainda. E quanto mais você fizer isso, mais profundamente você vai entender. Porque a cada leitura, a cada escuta, vai somar naquilo que já estava gravado na tua consciência e mais aquilo que vem como interpretação que antes não tinha espaço. Porque a nossa capacidade ela é ainda limitada. Faça a experiência. Escutando um áudio, lendo um texto, ou mesmo um livro. Ah, você lê o livro lá e entendeu alguma coisa, mas leia depois outra vez. Pode passar até tempo, não tem problema. A memória não é apagada. As nossas memórias são registros, porque elas ficam registradas, inclusive das vidas passadas. A diferença é que nas vidas passadas a memória fica registrada no subconsciente, que também chamamos de inconsciente. Na verdade não é inconsciente, é subconsciente, porque nós podemos lembrar de vez em quando, mesmo que de uma forma bem sutil. Já a memória desta vida atual poderíamos chamar de memória biográfica, porque ela está escrita, nós podemos ler a qualquer momento, porque nós lembramos desde a infância. Então, para entender, para se fazer entender, expresse o que sente ou padece sem medo. Quando você vai passar uma informação para alguém, seja uma mensagem, seja uma canalização, faça isso sem medo, mas expresse aquilo que você sente. Muitas vezes alguém diz, essa mensagem falou com a minha alma. Sim, porque o sentimento é da alma. Qualquer sentimento que eu tenho, que você tenha, é a expressão da alma, da minha alma, da tua alma, e as almas se compreendem, porque elas são muito maiores do que o nosso cérebro. É o sentir. Se você não expressar o que você sente, você vai se enredar nas próprias pernas. Às vezes eu faço uma pequena reflexão. Há tempos já deve ter passado de 2.000 publicações, seja no Facebook, seja agora no canal do YouTube, seja em texto, seja em áudio. E muitas vezes eu vejo que há uma linha mestra nas informações, na sequência das canalizações e também quando eu coloco algo que é
dentro do conhecimento, porque vamos adquirindo conhecimento com o tempo, há uma linha como se fosse um pilar que segura todas as canalizações, todas as mensagens, todos os áudios. Porque aquela linha, ela precisa estar firme, e ela se firma aonde? Naquilo que a gente sente, naquilo que a gente padece, porque é o sentir verdadeiro. Se você se expressa no teu sentir verdadeiro, você nunca sai desta linha. Você não faz círculos e não faz curvas, você anda em linha reta. E a reta é sempre o caminho mais curto entre dois pontos. A lógica explica muita coisa que às vezes a gente tem dúvidas ou não consegue compreender. As mensagens canalizadas, elas têm um objetivo mais profundo do que você possa imaginar. O objetivo das canalizações é reunir as almas sinceras. Aquela que tem sinceridade em si mesma e com os outros, dentro daquela linha de pensamento, de entendimento. Se você não é sincero, não é sincera, com uma forma de entendimento, de pensamento, com aquilo que você está recebendo, você pode até escutar, pode até ler, pode até continuar um tempinho ali, mas vai chegar um momento que você vai cair fora. Porque aquilo lá não te pertence, não é a tua frequência, não há sinceridade de alma. Não que isso represente uma alma má, mas sim uma alma que não é afim com aquilo, não tem sintonia com aquilo. E ninguém fica aonde não é o seu lugar. Não mais agora que é um tempo de definições. É claro que nós podemos estar sentados na nossa cadeira numerada, numa arquibancada, e às vezes se levantar para ir ao barzinho, a ir ao banheiro, e conversar com uma outra pessoa que está alguns metros distante. Mas depois você volta para aquela cadeira numerada, porque é o nosso número, é a nossa afinidade. É ali o nosso lugar. Se a alma não é sincera, ela não é verdadeira. E se não é verdadeira, tudo é falso. E se tudo é falso, não serve para nada. Não tem serventia nenhuma. É tempo perdido. Quando você fala que agora o tempo urge, é porque o grande momento da ascensão se aproxima. E se a alma não é sincera, ela não está pronta para o momento, ela ainda está em dúvida, ela ainda está presa ao tumulto da insegurança, da dúvida, da frequência. E a solução não está fora. A solução está lá dentro de cada um. A sinceridade é o atestado de boa conduta da alma. É o atestado que abre as portas das dimensões superiores. Porque a sinceridade nada mais é que a verdade. Quando se falava principalmente, porque agora já todo mundo já sabe, ou quase todos já sabem, o Apocalipse, é o fim do mundo. Todos tinham pavor só de ouvir a palavra Apocalipse. Mas nunca se preocuparam em saber o que significa a palavra Apocalipse.
Todas as palavras têm significados. Se a gente não sabe, busca um dicionário. Apocalipse nada mais é que a revelação daquilo que estava oculto. Significa a verdade aparecendo na luz para todos. Incontestável. Nós estamos vendo isso. Hoje ninguém engana ninguém, porque as consciências estão passando por um tempo de iluminação. É óbvio que ainda existem muitas mentes humanas que estão completamente alienadas, porque foram alienadas, existem técnicas para isso. Eu não posso falar aqui certas coisas, porque ainda há um murmúrio por trás das cortinas que não querem que se diga certas verdades. Mas sempre existiram tecnologias que vocês nem podem imaginar para controlar mentes humanas, expandir mentes humanas e controlá-las para servir ao estado profundo, aqueles que comandavam a humanidade até aqui. E agora finaliza o tempo final, o Apocalipse. Estamos, de fato, se aproximando do grande momento da ascensão, pois é final de um ciclo que foi anunciado há 2000 anos pelo grande mestre, Avatar, conhecido como Jesus Cristo, que nada mais é que o nosso comandante supremo da galáxia, o criador desta galáxia, uma super alma que criou essa galáxia e tudo que tem nela, inclusive o nosso planeta, esta casinha tão pequenininha, mas muito importante, não somente para a galáxia, como para o universo e o cosmo infinito. Ele veio pessoalmente, se preparou por 2000 anos no nosso tempo linear, para poder se adensar, porque uma super-alma não teria condições de descer, porque quando uma entidade muito elevada desce para um mundo muito pesado, muito denso, ela pode ficar presa. Tem um tema ali do Lúcifer, que foi colocado na semana passada, retrasada. Era uma alma elevada da sexta dimensão e desceu e ficou presa na densidade. E a diferença é que o Jesus Cristo se fez carne. Com o corpo ele se libertou. O Lúcifer não podia encarnar aquilo, não tinha permissão, então ele depende de nós para se libertar. Está naquele áudio feito ali há poucos dias atrás. Então o próprio Cristo veio anunciar a Boa Nova. O que é a Boa Nova? Não é uma mensagem apenas, não é uma frase, mas várias situações. Entre elas que o tempo estava findando. Sim, 2000 anos, passou muito tempo, mas 2000 anos não é nada perante os bilhões de anos que o planeta tem e que a humanidade, conhecida como hominal, e as almas que aqui estão, começaram a frequentar essa escola há cerca de 1,5 milhão de anos, é pouco tempo. E 2000 anos não significam nada. Ele disse, chegará o final deste ciclo. Os tempos estão chegando. Finaliza-se um velho ciclo e uma nova terra surgirá. Um mundo sem dor, sem sofrimento. Por quê? Vai ser um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. E também disse que os mansos e puros de coração herdariam essa nova terra. É uma frase mais ou menos nisso, porque não se sabe se foi exatamente essas palavras, porque o que está escrito foi escrito por quem? Por quem escreveu.
Mas vamos crer que seja mais ou menos nesta linha, não importa se são essas palavras ou outras palavras. O grande momento da ascensão se aproxima. E tem mais uma pequena informação aqui para colocar, que os corações, ainda que imperfeitos, são acolhidos na graça divina. Porque querem seguir os planos divinos, porque são sinceros. Quando nós dissemos isso, muitas pessoas eu vejo, infelizmente, dizendo: se você não entender isso que estamos falando, você não vai para a nova terra. Como se o conhecimento superficial da matéria, das coisas óbvias, fosse suficiente. Isso ajuda e muito. Claro que isso ajuda, encurta caminhos, mas eu posso dizer que muitos analfabetos, muitas pessoas que não têm um mínimo de conhecimento de tudo que é falado hoje nas mídias, mas você tem um coração puro, ainda que imperfeito, são acolhidos na graça divina, ou seja, nesta ascensão, nesse portal. Porque eles querem seguir os planos divinos, porque eles são sinceros. Não é porque eles, eu vou fazer isso para conseguir, porque isso vai me dar média. Sim, tudo isso nós sabemos. Vamos fazer poupança espiritual, porque nós temos muitas dívidas, óbvio. Mas nesta vida atual, é apenas mais uma experiência daquela alma. Uma alma hoje ignorante, uma alma hoje analfabeta, uma pessoa analfabeta, pode ser uma alma muito elevada, que foi um grande mestre em outras vidas, apenas está passando por uma experiência que ainda faltava. Agora, a ética e a moral que está dentro daquela alma, daquele corpo que acompanha essa alma que está nele, se ali tem ética, se ali tem conduta moral, se ali tem sinceridade, mesmo que imperfeito, nesta condição de encarnado, esta alma será acolhida na graça divina. Por isso não cabe o julgamento de quem quer que seja. Porque aquela pessoa é do bem, é do mal. Isso aí é tudo uma ilusão. É óbvio que tem atitudes que dá para perceber a olhos vistos, e até aquilo que não é mostrado dá para sentir. Ali tem a maldade. Mas aquela alma, ela pode estar elevada o suficiente e conseguir a média ali no final. É óbvio que se ela está fazendo por fazer de propósito, com intenção de prejudicar algo, alguém, ela vai ter uma nota negativa tão grande que talvez todos os créditos não sejam suficientes. Então ela corre o risco, sim, de ser exilada da Terra. Mas não cabe a nós julgar, não cabe a nós classificar nada, porque é a frequência dela que vai dizer lá no reloginho digital, como um redutor de velocidade numa rodovia ou numa via pública, quando você passa com o teu carro, ela registra a velocidade. E não tem contestação, porque a não ser que tenha defeito a máquina. Mas na máquina da ascensão, no portal da ascensão, não vai ter defeito coisa nenhuma. Se você não tem frequência, não passa. Mas se você tem frequência, você passa. Independente se tinha conhecimento, se não tinha conhecimento. Por isso, os corações, ainda que imperfeitos, são acolhidos na graça divina, porque
querem seguir os planos divinos porque são sinceros, são verdadeiros. Por isso a mentira vai acabar. Não adianta espernear. Quem não é verdadeiro, quem não é verdade, o Apocalipse vai passar a peneira. Só vai subir aquilo que é verdade. Nós vamos ver agora, dentro de pouco tempo, uma grande movimentação nas mídias, principalmente aquelas ditas oficiais, que de oficiais era oficializar aquilo que era paga para divulgar ou esconder. Se não tiver a frequência, se não tiver a verdade, vai deixar de existir, porque os tempos são chegados. Não há o que fazer, não tem frequência. Ou você se alinha com a nova frequência, ou você está fora, porque a frequência não tem ninguém que pode dar nó nela. A frequência apenas é. E você é uma frequência que se alinha ou não se alinha com determinada frequência, mais elevada ou menos elevada. É preciso compreender isso, porque não há muito tempo para escolhas. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.